Vamos lá, pessoal? Então, vamos lá dar sequência ao assunto sobre a doença, diabetes ou outros vícios, enfim, que eu ainda não toquei no assunto do diabetes, mas estou, como eu falei, tentando correlacionar as minhas etapas de vida como fator, um meio de propagação de uma doença ou não, né, no corpo biológico, para tentar provar a psicossomatização e não simplesmente a somatização, mas vamos dar sequência à etapa da adolescência, sobre a qual no vídeo anterior eu já estava comentando, né? Então, a gente está falando do que mesmo, cara? A gente está falando de sexo, né? Então, essa questão da relação sexual minha ou da relação sexual como um todo, né, da importância e da desenvoltura e do deixar rolar ou não, criar conflitos ou não, em cima se isso pode influenciar ou não na psicossomatização de uma doença, enfim. Uh, assim, atualmente, para mim, existem sim circunstâncias que vêm, como é que eu vou dizer, influenciando e muito, tá? Os adolescentes em relação ao sexo. Isso para mim não é de agora, já vem um certo tempo, pô, desde que o mundo é mundo, sobre essa questão do tabu, né? O fato das crenças religiosas, cara, junta aos nossos dogmas e imposições sobre tal verdade, assim como a opressão do pai pela masculinidade de toda uma sociedade, ela é esquisita, cara. É aquela coisa da opressão, né? Da imposição. E aí isso também isso atrapalha bastante na questão do deixar rolar, né? A pessoa acaba se afastando um pouco do verdadeiro eu, né? Então eu acho que o jovem, já que a gente está falando sobre o assunto da adolescência, né, o jovem ele acaba perdendo a confiança em si, justamente pela própria falta de posicionamento, né? Perante a sua verdade no que tange a puberdade, excitação, relacionamento, a dois, né? E a própria escolha da sexualidade, né? Sem preconceito, né? E ainda tem a questão do preconceito, né? Então, é, eu acho que eu conhecia, até falando sobre isso, eu estava até pensando nisso, que eu conhecia muitos amigos que foram praticamente obrigados, cara, era muito engraçado, a ter essas primeiras relações deles em prostíbulos, cara, porque seus pais afirmavam que isso era um ato de provação masculina, isso era verdade. Eu conheci muitos amigos meus, onde eu morava lá no Rio de Janeiro, no prédio lá que eu morava, que eu morei muitos anos, que tinha essa questão, né? Eu conheci dois amigos meus que tiveram problemas sérios sobre a questão de perder a virgindade, cara, porque as religiões em que eles frequentavam impuseram a questão do celibato até o casamento e que se eles não fizessem, cara, estariam cometendo pecado ou indo purgatório. Isso é, juro, cara. Entendeu? Por mais que a gente tivesse idades parecidas, né? Eu nunca concordei com isso, mas assim, eu achava um absurdo. Mas ele pensava nisso, ele achava de fato que isso era uma condenação, cara. Entendeu? Então, assim, eu não acredito que a humanidade, assim como no caso dos meus amigos, se quisesse dar um ensinamento hoje, teriam tantos problemas relacionados à adolescência só porque perderam a virgindade mais cedo ou engravidaram as suas parceiras na adolescência. Ou porque obtiveram doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que tudo isso é contingencial, cara. Que a falta de informação pela família, pela falta de valores assim como a ignorância, ou até mesmo a irresponsabilidade pessoal, é que é o fato. Entendeu? Esse é o problema. Entendeu? E não uma questão embutida por uma doutrina religiosa, concorda? Porque assim, se eu fosse acreditar, se fôssemos acreditar que casamentos são parâmetros para não fazermos alguma besteira, então com certeza não seria pelos fatores colocados pela religião, que é o pecado e purgatório, e sim pela nossa falta de responsabilidade, galera. Pô, sabe? Eu acho que o ato sexual em si, ou não, independe da idade ou de ter que haver comprometimento sério com o próximo, sabe? A vida e sexo seguro, primeiramente, depende de única e exclusivamente de nossa própria consciência de como proceder, entendeu? Seja uso de camisinha, pílulas anticoncepcionais, DIU, né? Os fatores a favor e contra no que tange, né, o sexo seguro, para mim são fatos com embasamentos científicos, cara, e não por ideias preconcebidas sobre doutrinas impositivas, que é o caso das religiões, né? Ou até a própria formação dos princípios e valores familiares. Quer dizer, não estou dizendo que não seja importante, mas isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, né? Os valores hoje, então, eles estão assim absolutamente invertidos, cara, sobre os aspectos de casamento para sermos felizes, né? Isso não contrasta com a sociedade do mundo contemporâneo, pelo menos para mim,
né? Então como é que eu vou vincular voto de castidade com casamento, pessoal? Será que isso é sinônimo de felicidade? A gente vai se reformular moralmente, socialmente e sermos um cidadão mais condizente com nossas ações porque fazer sexo é contrato de matrimônio? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente deveria rever todos os valores embutidos em nosso pensar, sentir e agir, porque amar para mim é simplesmente a gente se deixar ser o que somos, sem rótulos, vícios de linguagem, imposições, regras e fórmulas para viver melhor, cara. Eu não sei, cara. Acho que a gente tem que pensar na gente. Se tudo isso fosse verdade sobre o que eu falei anteriormente e desse resultado, então por que será que a humanidade ela tá perdida, cara, em todos os conceitos que envolvem a nossa formação como indivíduo nos dias de hoje? É uma boa pergunta. Será que a maturação de um adolescente está vinculada a imposições de provações masculinas para perder a virgindade pelos pais, assim como a de uma instituição religiosa, amigos ou familiares se intitulando donos da verdade, impondo certo e errado do céu e inferno sobre nossas condutas certas ou erradas? Uma outra pergunta. O que é a verdade sobre esse prisma impositivo, sobre o celibato como sinônimo de fidelidade, galera? Será que isso é fato? Será que isso vem de Deus? Eu acho assim, mas eu acho que todas as escolhas que nós fazemos devem ser feitas exclusivamente por nós mesmos, cara. Levando em conta fatores a favor e contra. Que antes da primeira vez, para mim, é recomendável que a gente procure conselhos médicos e não padres, amigos e parentes. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, a adolescência sempre foi identificado por mim como uma espécie de transição comportada, digamos assim. Por quê? Porque eu tive valores morais e éticos trazidos de minha família muito bem estruturados e enraizados, cara. O que me desviou para o bem no que tange ao uso de drogas ilícitas, por exemplo. Graças a Deus, sabe? Porém, contrapondo tudo isso, eu vivenciei essas ideias preconcebidas com uma espécie de revolta interna. Porque eu vivi os dois conflitos durante a formação de minha personalidade, porque eu confrontava é, essas ideias preconcebidas, entendeu? É, em relação a quê? Em relação aos meus desejos naturais de libertação parental, com o aspecto do social, porque como eu vivia no ambiente externo, eu precisava é, ouvir a minha voz interna e a voz das outras pessoas para tentar fechar a minha linha de pensamento, entendeu? Porque adolescente, todo mundo vive sobre essa questão da concepção arrogante e autoritária como verdade absoluta, concorda? E isso não existe, galera, entendeu? Por exemplo, querendo fazer uma analogia, e é verdade, isso que aconteceu comigo, é o seguinte: teve um certo dia, durante os meus dias de estudo no colégio, eu fui questionado e abordado por uma professora de literatura, eu lembro muito bem disso, sobre a má colocação de meus apontamentos dissertativos, sobre as quais ela, na época, como professora, propusera para eu escrever em sala de aula, entendeu? E aí eu percebi que conforme ela me criticava, eu percebi certa perseguição e passei a plagiar. Olha o absurdo, só pelo fato da pessoa não acreditar no meu potencial, e isso é fato, eu não preciso mentir agora só porque eu estou falando isso, mas é que ela achava que eu era uma pessoa que não tinha capacidade de escrever o que ela estava propondo. E aí, como eu estava, e eu burramente, por saber que ela estava pegando no meu pé, eu ainda era tímido, o que eu fiz? Eu plagiei, e realmente eu tinha uma certa dificuldade de escrever na época, por insegurança, não porque eu era burro ou porque eu não sabia escrever. É porque eu não sei porquê. Eu não tinha raciocínio na hora ali, sei lá, eu não me sentia meio pressionado de escrever em sala sobre um assunto, fazer um assunto em meia hora, de dissertar, e ela ainda já me perseguindo, querendo que eu lesse ou entregasse toda vez que ela tinha aula comigo a redação para ela. E aí o que eu fiz? Burramente, por um ato idiota da minha parte, eu plagiei uma redação de uma amiga minha de uma outra sala e eu esqueci que ela era a professora da outra turma, onde essa minha amiga estudava. E ela estava no mesmo ano que eu, e eu peguei a redação dela e entreguei para ela. Agora, como é que ela descobriu a professora, eu não sei, cara. Entendeu? Eu não sei. Não estou dizendo que eu fiz o correto, pelo contrário, eu não fui exemplo de aluno ao plagiar, entendeu? Mas eu me senti coagido moralmente pela notável insistência de ter que dissertar assuntos em 30 minutos, cara, sobre algo que eu tinha dificuldades. Era fato isso. Livros que não me identificaram para poder dissertar e que eu não conseguia colocar minhas ideias, entendeu? Então, há muito isso me incomodava. Então, porque não os gostava dos assuntos propostos pela professora, contrapondo a tudo isso, eu tinha que escrever forçosamente todas as aulas de literatura, como eu falei, entendeu?
O estranho era o fato dela me sortear toda vez e pedir para que eu lesse em voz alta, além de me dar nota baixa ao vivo, quer dizer, em público. Eu achava isso humilhante, entendeu? Então pra mim foi horrível, cara, porque eu percebi o quanto ela me sufocava, o quanto ela queria impor sua arrogância intelectual de educadora, né, como professora sobre minhas dificuldades, e eu não via um apoio pedagógico do colégio em relação a isso. Eu poderia reclamar, e eu nem isso eu tinha essa capacidade de, de me defender, eu já tinha esses problemas lá trazidos da infância, ou seja, essa questão da timidez, da vergonha, da falta de iniciativa. E isso me incomodava comigo mesmo, gente. Eu sabia que eu tinha que fazer um movimento de melhora por mim mesmo, mas eu não fazia. Então isso me criava um terror, uma ansiedade, uma hiperatividade muito grande. De maneira negativa, claro, que fazia mal para mim, e não para a pessoa. Não estou discutindo o certo e o errado, estou discutindo que aquela situação, para depois saber se é certo ou errado, eu não saía dali, entendeu? Daquela inércia, entendeu? Então, assim, no dia do plágio, ela acabou descobrindo, e não sei como, cara. Ela foi pegar a redação verdadeira na sala da minha amiga para comparar o que eu havia escrito, cara. Foi louco isso. Então foi um dos piores dias da minha vida, cara. Porque eu fui humilhado, testado, ridicularizado na frente de todos os alunos da minha sala. Isso é fato. Então eu não conseguia naquele momento raciocinar. Só me vinha na cabeça querer fugir e ir embora para casa, entendeu? Mas a voz dela, ela estava sempre alta e ríspida na minha mente quando eu voltei para casa. E durante um bom tempo da minha vida, isso infelizmente me criou traumas, entendeu? E eu levei muito tempo para o despertar, no sentido de, epa, acorda, levanta a cabeça, você tá errado, mas assim, você tem capacidade de escrever. Ela é só uma idiota, uma professora idiota que tem um ego muito grande, e independentemente do seu erro, mas ela não tinha o direito de te humilhar, ela não tinha o direito de te agredir, ela não tinha o direito de te comparar. Então foi isso que aconteceu. Enfim, o importante é eu aceitar as minhas limitações e melhorar, cara, entendeu? Mas como isso levou tempo, né, como eu tô falando, na adolescência não aconteceu, no meu caso, Dimitri falando, não aconteceu na adolescência. Foi acontecer na época, na era adulta, quando eu já tinha 20 e poucos anos. E ali eu tinha 18, 17, 19, não lembro. Mas eu não era, sabe, eu ainda tava naquela fase. Então, é, eu fui pra casa pensando e querendo me esconder, cara, pela vergonha sofrida, cara. Infelizmente, como eu falei, as emoções foram reprimidas, isso é fato, pela raiva e o ódio pela discriminação e abuso de poder dela em mim, entendeu? E aí acabei fazendo o quê? O que as pessoas fazem? Ela cria uma bolha de proteção. Então todas essas minhas virtudes foram modificadas dentro de meus pensamentos, cara, pela dúvida sobre quem eu era e o que eu era. Quer dizer, é o que ela disse, realmente, de fato, para me humilhar, era o verdadeiro Dimitri, que é o eu realístico dela em relação à minha pessoa, e eu acreditar nisso aí e vestir essa máscara, ou o meu verdadeiro eu estava escondido e eu não queria acordar. Quer dizer, a minha insegurança sobre como me defender me fazia explodir como uma bomba relógio, cara. Por isso que veio a hiperatividade, a insônia, várias coisas, inquietação, nervosismo, essas coisas todas é consequência. E aí eu fiquei me cobrando. E aí o que acontece? Vai piorando, cara. Entendeu? É um calabouço a sua reação de pensamentos e sentimentos, cara. Então eu ficava me cobrando, me castigando, me punindo o tempo todo, cara. Eu não me perdoava por ser fraco e ter sido zoado na frente das pessoas e por eu ter sido maricas, viadinho, entre aspas, né? Em chorar, porque eu chorei até. E por não me sentir apto a saber escrever o que ela tinha proposto, né? Então é isso, cara. Assim, o medo de não saber como lidar com meus sentimentos de rejeição, autopunição, negatividade e ira, né, poderiam sim vir a me trazer doenças psicossomáticas. Então, como eu estou falando do assunto sobre as doenças psicossomáticas, isso é um fator causal em cima da doença. Isso tudo é causal. Isso é uma origem de um processo de somatização, concordo? Então, assim, cara, é complicado, né? Então, em suma, cara, minha vida estudantil não foi fácil, cara. Entendeu? Especialmente no segundo grau, sobre o que eu tô falando. Isso aí aconteceu no primeiro ano do segundo grau. Então, eu tive grande dificuldade de aprendizagem em certas disciplinas, sofria muito com as avaliações, que eram provas, testes, aulas expositórias, principalmente aulas expositórias. Nossa, eu queria morrer, cara. Então, as notas não eram as melhores se comparado às dos colegas da minha sala, e o ano letivo acabou pesando, entendeu? Ainda mais com o conflito com essa professora. Então, eu acabei desistindo do ano. Eu reprovei, cara, entendeu? Então, né, não é por menos, né, cara, que tem o jargão aborrecente, né? Que era plausível e é plausível de concordar, né? Eu odiara ter que admitir que tudo isso que acontecia, os obstáculos nessa fase, né, galera, eram muito irritantes e difíceis, cara. E eu entendo o adolescente, entendeu?
Eu só quero fazer uma ressalva no sentido de que o próprio faça um movimento de propulsão, sabe? E não se colocar como vítima, como eu fiz, entendeu? Sei lá. Então, eu vivia sufocado entre puxar minha timidez, a espinha, a questão do hormônio, né? A reprovação do ano, a integração social, o modelo de filho lá em casa, esse cidadão perfeito, contrapondo o outro lado da corda, que era puxado para justamente liberar essa raiva reprimida, né? E deixar de ser muito exigente comigo mesmo e ser mais feliz com minhas fraquezas, era um ponto de interrogação para mim muito grande, entendeu? Mas ao mesmo tempo, como eu falei, essa corda que queria desejar me soltar era muito pesada para mim, entendeu? Então parecia que tinha toda uma nação, né, puxando contra meu lado julgador e punidor, cara. A corda cada vez mais, ela, como é que eu vou dizer, ela pensava diante de uma situação a qual eu não conseguia abstrair de meus pontos fracos, cara, sabe? E problemas que me acompanhavam desde cedo, entendeu? E faziam, é como se a corda fosse áspera e cheia, sabe? É, de cola na minha mão, saca? Parece que não saía. Era muito engraçado. Parecia que pareciam coladas, né, emaranhado de nós, assim, que a corda me exigia puxar, sabe? Então é essa, cara. Então por que eu precisara, né, fazer tanta força contra a vida, imaginando que meu lixo interno era maior do que o meu amor por mim mesmo? Uma boa pergunta. Será, pessoal? É necessário sangrar minhas mãos para poder me salvar em tempo? O sangramento na alma, no coração e na mente, eu acho que assim, já dominava há algum tempo a tentativa de encontro com minhas virtudes e a paz de espírito, entendeu? A inquietação que eu tô falando, era visível, cara, pela covardia de sair do rever, pelo desejo de querer com a vontade de mudar, cara. Isso era verdade. Mas será que haveria necessidade de sangrar no corpo? Uma boa pergunta, né? Indo de encontro à somatização e à psicossomatização para a tentativa de bloquear as emoções destrutivas, né? Então, será que havia necessidade de fato de sangrar no corpo? Por que eu preciso sofrer na dor física para mudar minha compostura? Só é assim que a gente aprende a resolver? Infelizmente sim, né, pessoal? Mas será que esse é o objetivo? Esse é o caminho? Não. Talvez até ache assim, por que o tal Golias, que são os pensamentos negativos, né, juntamente com a imagem que idealizei, ser, né, que é o Davi, eram tão pequenos que parece que isso aí, parece que era incapaz de me olhar no espelho e dizer basta, sabe? Na verdade, galera, esse Davi não existe. Eu não sou Davi nem Golias, cara. Eu sou tão grande, hoje eu tenho essa noção total da coisa, que eu sou tão grande quanto qualquer imagem que criara, cara. Eu apenas precisaria o quê? Eu precisaria apenas o quê? Juntar, né, cara, a minha real personalidade e idolatrar o herói que sempre sonhara poder ser. O herói nada mais é da minha aceitação, cara. Eu não precisaria de capas e superpoderes, sabe? Apenas amor. Amar a mim mesmo, sabe? Pra mim seria o maior ato heróico que eu, como super-herói, gostaria de salvar, cara. Salvando a si mesmo, que é o meu caso, eu acho que seria a sensação de salvar toda a humanidade. Porque era um alívio muito grande, entendeu? Que eu sentia dentro de mim. Então, então, assim, voltando ao assunto da escolaridade, do conflito com a professora, será que foi medo de me relacionar com pessoas vinculadas ao caráter de autoridade, que no caso é o professor, está relacionado profundamente com a forma de eu reagir no relacionamento com meu pai? Uma outra pergunta que me fazia também. Quando eu voltava para casa, eu ficava pensando nisso. Quer dizer, será que meu pai vai me dar apoio? Será que meu pai vai dar apoio para a professora? Será que ele vai me escutar? Se o meu pai era muito autoritário, exigente, severo, crítico, eu reagia com muito medo e inibição. Isso era fato. Então a tendência foi transferir essa forma de relacionamento subserviente que eu tinha com as pessoas que ocupavam cargos de autoridade ou que tinham um perfil de personalidade semelhante ao do meu pai, que é o caso dos professores do colégio, da diretoria, essas pessoas assim. Era essa a visão que eu tinha, galera. Mas eu não estou dizendo que meu pai não é uma pessoa de boa índole, amável e bastante presente em minha vida, galera. Independentemente da personalidade dele. Isso não tem nada a ver, galera. Só estou colocando colocar que a criação dele, os princípios e valores de criação que ele teve em relação o que ele pensa, ele embutiu para mim. Eu não estou dizendo que ele é o dono da verdade, nem eu sou o dono da verdade. Estou apenas contando que é fato que eu, por respeitar ele, eu divergi ou não interpretei de que respeitar não quer dizer que eu seja subserviente ou que eu não tenho opinião própria ou autorreflexão. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu sempre achei que a forma de criação paterna do meu pai, né, sempre foi de boa fé.
E sempre respeitei essa criação. Porque o comportamento do meu pai era fruto da imagem que foi passada na vida dele, cara. Entendeu? Então não tem porquê eu cobrar dele, já que a educação dele era rígida, vindo dos meus avós paternos, né? Então, é, isso aí, em consequência, para mim tá fechado, porque eu sei que acabei transferindo essa questão de autoridade e respeitar tudo a qualquer preço, figuras como professor, tios, tias, idosos, sem ter a análise e a chance de poder me defender sobre a minha verdade, cara, e meus pontos de vista. Ponto. Mais nada, não tem nada a ver com revolta, tá, galera? Porque é muito tênue entre a revolta e isso que eu tô falando. E você expor seu ponto de vista, entendeu? Então o que acontece? É exatamente o que aconteceu na minha vida. Então quando acontece que uma dessas pessoas, no caso a professora, me ofende, eu tinha que ficar quieto e ouvir sem seguir, sem arguir, cara, sabe assim? Pelo tal respeito hierárquico de faixa etária, ou titularização, ou experiência de vida, entendeu? Assim, será que seria um momento de respeitar a autoridade, ou será que eu teria que ter autoridade maior sobre as minhas percepções de certo e errado, para poder me defender, ou pelo menos ser ouvido? É uma boa pergunta. Será que pessoas com experiência de vida fazem destas as donas da verdade, ponto final? É uma pergunta. Será que os menos experientes, que é o meu caso, tais como adolescente, não podem aprender a acertar e errar através do bom senso, da boa comunicação, da troca leal e sincera de seres imperfeitos, vivendo em diferentes etapas da vida? Será que o mestre do ensino nunca foi aluno? O pai de hoje nunca foi filho? O idoso nunca foi criança? A titularidade de um professor nunca foi caloura? Quer dizer, ele nunca foi aluno. Então são perguntas que eu só fiz hoje, no adulto, e não naquela época. E eu me cobrei muito. Aí é que tá o erro, eu não tenho que me cobrar. Se aquilo despertou, sabe, em mim depois, paciência. Né? É claro que aí vem a questão dos ciúmes, da inveja, porque o outro conseguiu mais cedo e maturou mais cedo. Aí é aquela coisa da competitividade de querer comparar o teu grau de maturação com o próximo, né? E eu sempre fui uma pessoa que tinha esse ego muito forte, né? Então é isso, cara. Eu não consegui durante a minha adolescência controlar a intensidade da minha emoção e perdi a capacidade total de distinguir as minhas virtudes, qualidades e desejos, cara. Eu vivi mais para agradar do que para me agradar, sabe? Porque ao olhar para mim, eu percebi uma presença significativa de sintomas patológicos, cara, como a raiva, ódio, irritação, culpa, rejeição. E era uma dualidade tão grande de quem realmente eu era, que os mecanismos de defesa foram acionados por uma ordem de pensamentos, sentimentos e intenções para o meu corpo de uma forma totalmente destrutiva, entendeu? Eu tenho quase certeza de que o desencadeamento das doenças originou dessas causas mal digeridas em mim, entendeu? Só que eu tô querendo salientar que não havia somatizado a doença ainda, tá, galera? De fato, no corpo biológico, né, no meu corpo. Apenas transtornos emocionais, entendeu? Apesar de que, na verdade, né, não difere muito das doenças realmente graves, porque doença emocional é uma doença, né? Então a gente nunca pode esquecer que conflito emocional acarreta transtorno funcional, não é isso? A gente vai estudar isso mais tarde, cientificamente, as questões envolvendo psique e soma sobre o processo das doenças, entendeu? Eu só queria colocar um relato da minha vivência pessoal em relação a isso, entendeu? E aí começou, né, cara, o lado rebelde meu a me atrapalhar, porque as perguntas conflitantes do que era verdade e mentira, certo, errado, bom, ruim, não paravam de azucrinar minha mente, cara, era muito doido, cara. Então é engraçado que hoje eu parei um pouco para refletir a minha vida de adolescente e percebi só quando adulto o quanto compliquei o momento presente a gente complica de fato o momento presente em que vivemos, né? A gente não para pensar. Então, assim, mas ao mesmo tempo era uma época de amores, desilusões, romances, decepções, saudades, fracassos, sabe? Vitórias, notas baixas, transformações, novas manias, gíria, palavrões, amizade, festas, sei lá, cara. Os pais na nossa cola te criticando e dizendo que pode, não pode fazer. E, infelizmente, depois de tudo isso que eu tô relatando, eu não soube curtir o momento sem me aceitar ou deixar levar pela imperfeição da minha vida, cara. Saca? Das pessoas, das circunstâncias e do quanto colocamos problemas em nossa mente onde não existem, sabe? Não estou dizendo que é claro, gente, que limites existem para serem percebidos e sentidos pelo caminhar da vida, sabe? E analisados pelo bom senso, sem exagero. Mas assim, eu sempre coloco essa questão de salientar que as broncas ajudam, de certa forma, a colocarmos nossos pés no chão, sabe?
O que eu discuto é que muitas circunstâncias poderiam ser um pouco mais exploradas pela minha intuição, cara, pela minha sensação e percepção do que é correto e justo pra mim, pra poder ir a fundo as minhas experiências vividas sem medo da opressão, sabe? Porque se eu tinha princípios e valores, educação e base familiar, então por que eu vivi, cara, oprimido, cara? Sabe assim? Por que eu vivi oprimido pelo certo e errado da minha família? Pra tomar uma iniciativa do que era bom pra mim? Porque eu sabia que isso de fato não era saudável, porque só o fato de criar conflito existencial em mim já não era saudável. Mas eu seguia pela questão da educação opressora. Então é isso, cara. Assim, são milhares de coisas e sentimentos que a gente tem ao mesmo tempo. São várias pessoas te azucrinando e te julgando. Muitas amizades interesseiras e outras maravilhosas. Isso existe na vida de qualquer um. E pra mim não foi diferente. Entendeu? Então, assim, é uma época onde eu tinha vontade de fugir, cara. Era muito engraçado. De correr pra um lugar onde não havia ninguém pra me criticar, cara. Era assim que me sentia toda vez que me sentia coagido ou mal interpretado, entendeu? Mas como eu era muito envergonhado, eu só tinha um amigo pra desabafar. Mas ele também era imaturo, assim, né? Então sempre me disseram que a adolescência era a melhor parte da vida. Às vezes eu paro pra me perguntar se é realmente verdade. Felizmente, hoje, eu tenho a real noção de que a resposta seria sim, sabe? Que tudo isso que disseram era verdade. Aí eu penso, hoje eu já penso de uma outra forma. O que seria da minha vida sem pessoas me criticando, falando mal, elogiando, sem pessoas que possam pegar no meu pé e poder me dizer o que é certo e errado? O que seria de mim, cara, sem paixões, amores e amizades, sem dores e sem medos, sabe assim? O que seria de mim sem o luto? Seria um verdadeiro vazio, gente. Isso é que é verdade. Hoje eu já penso diferente. É um verdadeiro vazio, porque seria uma solidão que nem o tempo conseguiria amenizar a dor, cara, a minha dor, sabe? Eu acho que isso existe, de fato, para contrapor o tédio e o fácil na nossa vida, sabe? Então, pronto, pra mim, que hoje eu fecho de uma maneira tão límpida e cristalina na minha mente, é o seguinte, que o ponto pra mim, se almejar a felicidade, ela não tá nas etapas de minha vida, e sim na constatação de que os outros não são perfeitos, e muito menos donos da verdade. Nem eu sou. Eu sou dono de mim. É diferente a correlação. O fato de eu ser dono de mim não quer dizer que eu seja o dono da verdade. Eu sou o dono da minha verdade. O prazeroso para mim é que diante do julgar, criticar, oprimir, né, sofrer, duvidar, chorar, contrapondo com a satisfação dos momentos leves e alegres, é que tudo me serviu, cara, serve e vai servir de senso crítico, como o alicerce para me autoconhecer, cara. Refletir, ponderar e principalmente, gente, perdoar sem culpa. Isso é dificílimo. Mas isso basta para libertação, entendeu? Infelizmente eu me libertei. Eu estou tentando me libertar atualmente, entendeu? Para você ver a dificuldade do que é se perdoar sem culpa. Não é perdoar o próximo, se perdoar, porque tudo é uma correlação. Eu perdoar o próximo, eu também tenho que me perdoar, porque eu tenho que fazer um crivo do pensamento e sentimento que eu tenho de dualidade para perdoar o próximo também. Será que existe um mundo perfeito como o nosso? Comportamento perfeito? Mente perfeita? Culturas e crenças alicerçadas na verdade absoluta? É um raciocínio que eu tenho. Ou seria só a busca da perfeição dentro de nós, dentro de um grau de aceitação sem negação, sem negar a nós mesmos? É preciso viver, pra mim é o seguinte, é preciso viver pra rir, cara. Viver pra chorar. Caminhar sobre pedras, sobre a água, cair e levantar, arriscar e saber me proteger quando eu tiver que me proteger, se expor e ser cauteloso, fazer amizade e sermos enganados pelos falsos amigos, falhas e erros, fracassos, vitórias, derrotas, perdas, lutos, sabe, felicidades e tristeza. Será que isso não seria a vida no assim, será que isso não seria a vida no bem viver? Olha que pergunta linda. Será que tudo isso não seria a vida no bem viver? Isso é vida, certo? Mas será que necessariamente em cima de tudo isso que é a vida, não teria que ser no bem viver? Ou seja, eu tenho que sofrer e mal e ter qualidade de vida ruim? Quer dizer que a vida é só as coisas positivas? A vida só está na perfeição? É uma boa pergunta. Para se ter e almejar o bem viver, porque se nós não somos perfeitos mentalmente, então como é que você vai querer conceituar a vida para você mesmo no bem viver se você não tem o mal viver? Mas isso não quer dizer que você tem que viver
sofrendo e viver triste, e viver depressivo ou infeliz. É que todo mundo passa por isso. Mas o ponto é esse, é importante entender. É muito importante essa reflexão. Eu acho que assim, é nesse momento, em cima disso que eu estou falando, que é importante ter vida, mas encarar essa vida aceitando as fraquezas e as minhas limitações, tentando utilizar isso como um bem viver e não um mal viver. É nesse momento que eu deveria agradecer que eu estava aqui nessa etapa da vida a mim mesmo, cara, e não aos outros. Ou seja, ter tido a minha reflexão de poder ter agradecido a vida por ter me dado uma aprovação e expiação tão boa, sabe? Por ter me dado pessoas que me ensinaram, protegeram e explicaram dentro de seus pontos de vista vivenciados, mesmo que para me machucar e ofender ou me alegrar, os seus pontos de vista, para eu fechar o que eu penso. E isso é difícil, né? Pelo menos na época para mim. E foi difícil, e eu não fiz isso. Eu deveria analisar a vida na mais perfeita simplicidade do que a luz ou a escuridão depende única e exclusivamente de mim mesmo, em sintonizar que tipo de realidade que eu podia me enxergar, cara. Porque o que importa pra mim é que a luz, para eu poder caminhar, ela sempre tem que ser em linha reta. Mas ela sempre esteve refratada, porque eu fiquei parado tanto tempo atolado no irreal, e numa encruzilhada de pensamentos, sem agir, obviamente, que eu fiquei inerte, fiquei parado, entendeu? Isso não foi bom pra mim. Porque eu não era o centro do meu universo. Eu não era o centro do meu eu real. Entendeu? E o caminho da verdade pra mim é uno. Então, o que eu deveria ter feito é isso, galera. Eu deveria dizer obrigado a mim mesmo, né? Mesmo nessa fase de descobrimento, por ter me feito a pessoa que sou hoje e por me propiciar momentos de intensa reflexão sobre minha verdade, o meu caminhar e minha vida. E isso eu não fazia, e não fiz, né? E muita gente não faz. Então, é isso, galera. Essa foi a minha adolescência, né? E hoje, engraçado, eu percebo a saudade no hoje. Porque nunca é tarde para um novo começo, sabe? Então o que importa é começarmos, cara. E não ficarmos todo mundo assim, estagnados perante a vida, saca? Eu tive 10 anos, 11 anos ou 15 anos e ainda não enxergava, sabe? Então é isso. Dê valor à sua vida, independente da idade. E o que importa é a maturação, galera. Eu deveria ter me abraçado? Deveria. Com amor incondicional a mim mesmo? Sim, deveria. Sem botar o dedo na minha cara, ou com semblante de carrasco, filha da puta, como eu fazia comigo mesmo? Sim, deveria. Isso é verdade. Porque assim, não vejo problema em errar, chorar, magoar, ou ter raiva, ou incompreensão pela vida. Esse, como eu volto a dizer, isso não é errado ter dúvida. Não é errado ter insegurança. O errado é não questionar. O errado é não ser subserviente dos outros. O errado é não questionar, não perguntar e não sair do sofrimento. Agora, se dizer que ninguém chora, ninguém erra, ninguém é magoado, ou se magoa, ou ninguém tem raiva, ou incompreensão pela vida, é mentira. Isso é hipocrisia. Entendeu? É como eu falei, o que a gente precisa é deixar fluir e desbloquear as ideias preconcebidas de maneira com as quais vivemos pelo que o outro nos ensinou. Entendeu? Porque o que acontece? A gente vive uma vida inteira sendo uma cópia, uma moldura do nosso falso eu. Né? Porque você não nasce sozinho e morre sozinho, então você vai fazer o quê? Vai nascer com outro e vai morrer com outro? Porque você nasce sozinho e morre sozinho. Só que engraçado, nesse meio tempo entre nascer e morrer, você vive na cópia, na moldura do nosso falso eu. Então você vive na moldura do outro. E até você se encontrar entre nascer e morrer, porra, você perdeu um bom tempo da sua vida fazendo merda, somatizando. É que a ciência dificilmente consegue provar essa questão científica, né? Sobre a questão de tudo isso que eu tô falando, que entre o nascimento e a morte, você tem um período longo de caminhada. E essa caminhada tem que estar em linha reta. Quando eu falo em linha reta, é essa questão do pensamento, sentimentos e ações congruentes, sem oscilações. Ou sem muitas oscilações, entendeu? Mas a gente, como vive uma cópia, uma moldura do que o outro pensa e do que o outro acha como verdade, você vive sobre aquela verdade. E você vive então a vida inteira refratado até você morrer. Por isso que eu falo na introdução do meu livro, lá na outro vídeo, sobre a questão do idoso, cara. O idoso já está lá na fase dele porque ele foi um adulto mal resolvido. É uma boa filosofia. Você percebe que a maioria dos idosos, 90% dos idosos são dependentes do adulto, são crianças mimadas, são pessoas doentes e enfermas, tendo que ser cuidadas pelo outro.
Não são, raramente você vê um idoso indo fazer compra, indo na rua sozinho, indo tendo sua vida independente, mesmo amando o próximo, mas tendo a sua vida independente, não necessariamente está doente, enfermo. Mas você esquece também que muitos desses idosos que têm essa vida dependente e subserviente dos seus filhos ou da família, né? É porque no adulto e na adolescência ele já tinha problema. Eu tenho quase certeza disso, gente. Entendeu? Com raras exceções. É claro que existe uma doença que aparece do nada, tipo uma doença genética ou uma doença congênita, tudo bem. Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para tentar refletir de que você tem que saber estar propenso a mudanças no seu comportamento, da sua postura, buscar a felicidade e não a infelicidade. E que a tristeza e a felicidade fazem parte das nossas etapas da vida. Mas como a gente não resolve, a gente fica nesse milindre, cara, sabe? Eu não quero ser um velho sentado numa cadeira de roda que alguém limpe a minha merda. Não estou dizendo que não possa acontecer. Pode. Eu só estou querendo dizer que eu, Dimitri, particularmente falando, eu não quero passar minha vida dessa forma. Entendeu? Agora, se isso vai acontecer, vai depender de mim. Vai depender como está dito ali, ó, de viver a vida, independentemente das oscilações, no bem viver e não no mal viver. Isso é muito claro para mim. Entendeu? E também não viver no processo de vitimização quando acontece alguma merda na sua vida. Ah, eu sou a vítima. Sou pobre coitado, ninguém me ama. Ó, muitos idosos fazem isso. E é uma etapa tão linda. Porque eu já vi vários idosos na praia cheios de problemas físicos, mas felizes, sabe? Satisfeitos, sem culpa. E limitados fisicamente, mas eu sentia no olhar dele, na pessoa, uma pessoa boa, comunicativa, andando pela praia, na areia, caminhando, e toda defeituosa, mas ao mesmo tempo eu olhava, tirando a questão da estética, eu olhava aquela pessoa feliz, alegre, pisando na água, sozinha, e todo mundo olhando com preconceito, mas raras pessoas olhavam com orgulho, sabe? E eu cheguei a chorar uma vez, porque eu vi essa senhora andando, e ela, não sei se era derrame, um AVC que ela teve, ou algum problema, um infarto. Cara, ela tava mancando da perna, mas eu vi ela caminhando de uma ponta para outra da praia, sozinha, bem devagarinho, mas ela tava andando, tava pisando na areia, tava caminhando na água, tava feliz. E isso me emocionou, porque eu consegui enxergar de uma outra maneira aquela senhora, do amor que ela tinha por ela mesma, de continuar vivendo e não ficar dentro de casa, mesmo com aquela perna defeituosa, mesmo limitada fisicamente. E isso é lindo, cara, porque o espírito dela é muito maior do que um corpo defeituoso. Porque a alma, infelizmente, faz parte da vida e do processo encarnatório, ela está presa no corpo. Mas a alma não necessariamente tem que estar presa no corpo. A alma é livre. Isso. Então, eu acho assim, nós não nascemos cópia do outro, sabe? Nascemos, sabe? A gente tem você acha que a gente tem a mesma personalidade, traços do comportamento do outro, galera? Porque sim, se nós somos unos, é porque algo estava reservado para nós, pra gente poder nos conhecer, descobrir e viver o ontem hoje sempre. Concorda ou não? Pra mim isso tá fechado. Porque ninguém é tão importante como você mesmo, cara. Ninguém sofre mais que você mesmo na hora em que nasce. Ninguém pode dizer o quanto foi a experiência de seu nascimento sem que você possa chorar, berrar, experienciar essa sensação desconfortante do novo mundo. Ninguém pode te fazer sentir o amor à vida e a si mesmo. É só você, cara. O máximo que as pessoas podem fazer é incentivar você e não motivar. Isso é a minha visão. Não existe o melhor de todos, sabe? Quando a gente lê, sei lá, ou presencia alguém falar, ah, esse cara é o melhor de todos, esse cara é foda. Na verdade, esse mito, o herói, não é o melhor de todos. Ele foi o melhor de si. E esse melhor fez dele diferente. É que a gente não analisa dessa forma, entendeu? Quando se alcança esse patamar de tentar ultrapassar seu próprio limite de superação interior, poucos almejam ou conseguem, porque despertar talento, para muitos, vem de fora. Ou seja, da matéria, da ganância, do ter e do ganhar, sabe assim? E felizmente, talento para mim é totalmente diferente. O talento é inato. O talento, ele aflora pela autoconfiança. Então, o melhor que conseguimos, assim, nada mais é do que o resultado que a gente tira de dentro da gente. Isso é vital para mim. A comparação com o outro, o externo, é a falta de reflexão, cara.
sabe? Que a humanidade tem sobre si próprio. Entendeu? E aí colocar o outro como diferencial. Não é assim que as religiões fazem também, como para beatificar alguém ou santificar uma pessoa? Para mim, não tem diferença de uma parte de, se eu estou falando de um herói no esporte, um herói na política, um herói na sua família, um herói de santo, que para mim não teve nada disso. Volto a dizer, é que ele, esse santo que você diz que é santo, nunca se achou santo. Ele foi o melhor de si próprio. Ele fez o melhor dele mesmo. Ele foi o diferente do resto. Ele foi o não padrão da sociedade. Porque ele foi empreendedor, ele foi líder, ele foi inteligente, ele foi sábio, ele foi tudo. E aí as pessoas, como não conseguem ou não se acham assim, buscam referenciais no outro, gente. É isso que acontece. Não é isso? Então é isso, galera. É o que eu acho. Podem discutir, podem divergir. É a minha opinião sobre essas coisas, sabe? Então é isso, cara. Então, pra fechar aqui essa questão da adolescência, né? Da adolescência, pelo menos pra mim, né? É assim, cara. Eu acho que é vital a gente. É vital a adolescência pra engatinharmos, andarmos e voltarmos a ser uma criança. Assim como os idosos, cara, agem ao se aproximar da morte. Eu acho que isso é vital. Ninguém tem o poder, gente, de ser o dono da verdade sobre todas as etapas maravilhosas e tristes, cara, do nosso processo de labuta. Eu acho que o lindo da vida é que você caminha sozinho, cara. Nada, por isso que eu falo essa questão do nascimento e da morte. Você morre sozinho, nasce sozinho. Então caminha sozinho, cara. Caminha sozinho, bicho. Não no sentido de solidão, eu sou pobre coitado. O caminho é sozinho, o caminho é solitário. Quando eu falo a palavra solitário, não é que você é um bundão, um merda, um inferior e ninguém te ama. Não estou dizendo isso, gente. É muito tênue o que eu estou querendo dizer. Estou falando que a vida é um caminhar, o autoconhecimento é solitário. A ascendência e a iluminação é solitária. A meditação é solitária. Ou não. Saber se você tem talento ou não é solitário, porque depende de você. Estudar depende de você. Ser um bom aluno depende de você. Ser um bom pai depende de você. Ser um bom filho depende de você. Ser um bom amigo depende de você e não do outro. Deixa que o outro julgue ou use o bom senso ou critique você. Foda-se o outro. Nesse sentido que eu tô falando, né? Seja você, seja confiante. Entendeu? Não faça como eu fiz, assim, saca? Então, eu acho que é isso, cara. O lindo da vida é que você pode caminhar sozinho, cara. O percurso é somente seu. O máximo que podemos pedir é conselhos, cara, sabe? Pra escolher nossos atalhos ou caminhos arenosos. Concorda? Concordo ou não? É aquilo que eu falei na etapa infantil, no processo de fecundação, né? E até os 3 anos de idade. Ou seja, os pés, que é a base da nossa existência, pertencem ao nosso próprio desenvolvimento pessoal, cara. Não é o ditado que Jesus fala, conhecer-te a ti mesmo e conhecerás meu reino? É ou não é? Como é que eu vou me conhecer? Então, assim, é isso, galera. Não importa em que etapa de maturação você esteja, o que importa é a absorção e a concretização do seu melhor, sem se autopunir, e aprender que a vida é simples, galera. Nós é que complicamos a vida. Beleza? Então a gente se fala aí depois. Vamos dar sequência à etapa do adulto, que também é importante, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. E é isso aí. Um grande beijo pra vocês.